Alô, amigo telespectador, para você que nos assiste através da TV Amplitude, nós estamos mais uma vez nesta rodada de entrevistas com candidatos do nosso município, candidatos a deputado estadual. E hoje nós estamos recebendo nos estúdios Altir Peruso, que vai estar falando das suas propostas, das suas ideias como legislador por Mato Grosso. Ao meu lado está Marcelo Guedes, jornalista, diretor da TV Amplitude, que também vai estar fazendo parte dessa entrevista. Amadeus, boa tarde ao Altir também, que aceitou o nosso convite. Altir, a gente sabe que todo mundo te conhece, você já foi vereador, secretário, prefeito, mais algum cargo cargo público que eu estou esquecendo? Deputado há alguns meses. Deputado há alguns meses, né? E agora vai buscar novamente essa vaga lá na Assembleia Legislativa. A gente sabe que todo mundo te conhece, mas você tem 2 minutos para a gente iniciar com a sua apresentação. Boa tarde ao Amadeus, boa tarde ao Marcelo, a toda a equipe aqui da TV Record, boa tarde também a todos os telespectadores que estão em casa nos assistindo nesse momento. Eu sou nascido em Concórdia, Santa Catarina. Estou aqui há 47 anos, vim para cá ainda solteiro, depois eu me casei com a dona Irene, tenho 3 filhos, Rafael, Jardel e a Sheila. Desde que aqui eu cheguei, eu sempre me envolvi diretamente nos movimentos sociais, movimento da Pastoral da Juventude, da Pastoral da Terra, movimento das associações dos pequenos agricultores, e outros trabalhos, principalmente ligados aos trabalhadores rurais e às pastorais sociais da Igreja Católica. E depois, ao longo dos anos, eu exerci vários mandatos. Atuei também como técnico agrícola, atuei naquele programa da Conab, como animador de rede, naquele programa da compra de alimentos da agricultura familiar com doação. Trabalhei aqui no garimpo, trabalhei até na roçada e derrubada de mato nos primeiros anos. Fui plantador de café por bastante tempo. E sou contador, também sou contador. Atuei também na orientação de outros municípios, pela Associação Mato Grossense dos Municípios. Enfim, minha vida inteira eu estive aqui, inteira não, né? Mas desde os meus 20 anos, quando aqui cheguei, eu moro ali no módulo 4, no mesmo local, e sempre procurei ter uma interação muito grande com a comunidade, independente de quando eu estava exercendo algum mandato ou que eu não estava exercendo. Sempre vivi muito, sempre fui alguém muito presente na vida e no dia a dia da nossa comunidade, né, da comunidade juinense, porque é aqui que eu escolhi para morar, aqui que eu constituí a minha família e é aqui que eu quero viver o resto da minha vida. Candidato, com tantos requisitos na vida pública e na vida social, mas de fato, o que levou colocar o seu nome à disposição para buscar uma vaga ao Legislativo mato-grossense? Bom, eu já fui candidato a deputado uma primeira vez lá em 1998, naquela oportunidade eu era vereador e foi muito mais uma candidatura para testar, para defender o partido naquela oportunidade. E eu fiquei segundo suplente. Em 2014, aí eu fui candidato novamente e desta feita com possibilidades reais de eleição. Tive um problema na pré-campanha, que eu tive um acidente, e isso me levou também a um problema de prestação de contas e impugnação de candidatura, e fez com que eu concorresse o período inteiro sob júdice. Mesmo assim, eu obtive uma votação expressiva, faltou apenas 81 votos para que eu alcançasse, né, a vaga na Assembleia Legislativa. Fiquei primeiro suplente, inclusive assumi alguns meses de passagem. E agora eu volto com a real perspectiva de eleição para representar a nossa comunidade, representar Juína e o Noroeste, aqui parte também do oeste do Mato Grosso, parte aqui do Médio Norte, que é a região onde a gente vive, onde a gente mora e onde a gente está próximo e tem conhecimento. Eu vejo o nosso estado como um estado
super rico do ponto de vista da produção, mas porém um estado extremamente desigual, e a nossa região, dentre todas as regiões, talvez seja mais penalizada, é a que tem menos investimentos do governo e é a que mais precisa de uma representação. Nós estamos nos propondo a ser um representante aqui da região, na Assembleia Legislativa, para debater tudo aquilo que diz respeito ao Estado do Mato Grosso, que esse é o papel do deputado, mas, sobretudo, para ser um representante fiel e próximo aqui da região noroeste. Uma parcela importante da sociedade vive aqui. Para ter uma ideia, dos 40 maiores municípios do Mato Grosso, no censo de 2010, 4 estavam aqui na nossa região: Juína, Colniz, Aripuanã e Cotriguaçu. Não sei o novo censo se ainda vai manter essa estatística, mas para ver o tamanho da importância da região e para ver o tamanho da ausência do Estado que nós temos a maior área de rodovias não pavimentadas de todo o estado do Mato Grosso, maior número de cidades por região não pavimentada. Nós temos a nossa referência regional na saúde, nós somos a referência mais distante, que a nossa referência é Cuiabá, enquanto todas as outras têm algumas referências regionais. A nossa referência da região, ela é Cuiabá. Enfim, nós temos N deficiências e que a presença de um deputado na Assembleia Legislativa não vai resolver tudo, mas com certeza vai contribuir para que a gente possa superar algumas ou muitas dessas deficiências e nos tornar uma região com investimentos do governo estadual, como as outras regiões. Obrigado, candidato. Bom, o senhor já mencionou aí algumas propostas que, se eleito, o senhor pretende levar, né, aos demais parlamentares lá na Assembleia Legislativa, mas falando em propostas diretas, quais são elas? O senhor tem 4 minutos para elencar suas principais propostas de trabalho. Bom, primeiro dizer o seguinte, que eu quero ser um deputado com uma presença permanente na região de maior influência, que é o meu entorno. Eu tenho feito a minha campanha em 22 municípios, que é de Colniz a Barra do Bugres, Porto Estrela, e ali até Tabaporã, na região de Juara, e até Conquista do Oeste, ali Nova Lacerda, logo depois do Comodoro, naquela região. Porque são regiões do meu tráfego, digamos assim. Aqui por Barra do Bugre e Tangará é o caminho da roça, eu tenho dito. E se eu quiser passar pela região de Juara, aumenta 380 quilômetros. Se eu quiser passar por Comodoro, aumenta 400 e poucos quilômetros. Ou seja, vai me permitir estar presente. Então, primeiro eu quero ser um deputado que esteja presente constantemente nessa região, tendo em vista estar disponível para atender as várias demandas que hoje estão presentes e muitas delas que não estão presentes, que vão surgir ao longo do mandato, muitas vezes demandas localizadas, que é de uma micro-região, que é de apenas um município ou apenas uma comunidade que mora no município. Então, a primeira questão é a minha presença. Acabar com aquela história do deputado se eleger e aparecer depois de 4 anos, o tal do deputado Copa do Mundo, de 4 em 4 anos. Então, a primeira situação é a minha presença. A segunda, na questão do macro, é dizer que eu quero ir para a Assembleia Legislativa com um pensamento diferente do que se tem na maioria dos parlamentares que lá estão. O Mato Grosso, como eu mencionei antes, é um estado riquíssimo, é o maior produtor de grão do país, é o maior produtor de carne, ele é considerado o celeiro do país e, no entanto, o Mato Grosso tem uma desigualdade tamanha que nós temos regiões e municípios do estado que têm os índices de desenvolvimento humano piores do que outros estados que estão muito aquém do Mato Grosso no quesito de produção, seja ela produção primária, como no nosso caso, seja ela na produção de produtos industrializados de maneira geral. Onde está o problema? O problema está na desigualdade. O problema está no fato de que nós temos regiões com muita produtividade, com muita produção, e nós temos outras com pouco ou quase nada de produção, onde as atividades existentes são basicamente de subsistência. E aí nós temos inúmeras regiões. Se nós pegarmos o entorno da Baixada Cuiabana, se nós pegarmos parte da região de Cáceres, e uma boa parte da nossa região, ela tem essas características. E os governos, e quando eu falo os governos, eu falo os governos, não é só o governo atual, têm tratado o nosso estado como se ele fosse uma ampla planície de produção de soja. E não é essa a realidade, não é essa a nossa realidade. Nós temos uma realidade de uma grande quantidade de agricultores familiares, e a nossa região
dado o número de assentamentos, é uma das regiões que predomina isso. Nós temos um estado que tem uma grande quantidade de povos, são 42 povos indígenas, e na nossa região está a maior concentração de terras indígenas por região, está na nossa região. Nós temos uma realidade de inúmeros pequenos e médios comércios que sobrevivem especificamente da produção ou da circulação de dinheiro e de mercadorias dessa pequena produção que vem da agricultura familiar, que vem dos programas sociais diversos do governo, diferentemente do que a realidade de uma outra parcela, que é aquela parcela onde tem grande produção. Cita-se Lucas, Mutum, Sinop, Rondonópolis, Primavera, Sapezal, Campo Novo. E o governo tem que fazer o papel de interlocutor, tem que fazer o papel de quem promove o equilíbrio entre o Estado. Então eu serei um deputado lá com essa visão e discutindo e debatendo para que o governo seja mais atuante nas outras regiões, para que o governo atue em prol ou em função da população, não em função da produção. Obrigado. Já foi 4 minutos. Já foi. Candidato, o bem mencionado, né? Bem mencionado, o senhor está trabalhando em 22 municípios. A gente sabe que tem várias candidaturas na região, algumas com possibilidade de eleição, outras defendendo as bandeiras partidárias. É notório isso no período eleitoral. Mas como o senhor dirige ao eleitor para que ele possa votar no candidato Altir Peruso, para que ele faça essa diferença na Assembleia Legislativa? O senhor tem 3 minutos. Bom, eu acho que são fatores simples. Como foi bem falado no começo, eu sou alguém conhecido aqui há muito tempo, onde eu moro, pela minha participação, seja na vida pública, seja no dia a dia da comunidade. Então, assim, quanto a isso, o pessoal tem convicção de quem eu sou e quais são as minhas possibilidades e qual é o meu caráter e tal. Então, essa é uma situação que eu não preciso estar falando. Eu acho que aqui, para mim, se trata exatamente dessa situação das possibilidades eleitorais. Para mim, nós vamos ter uma eleição plebiscitária agora nessa eleição, onde o eleitor juinense e da região vai decidir se ele quer e se ele acha importante ter um deputado na região ou se ele acha que não tem nada a ver. Porque está muito claro. Nós temos uma divisão de 2 grupos aqui, que ela já vem de 3 décadas praticamente. E praticamente 50% dos votos é do nosso grupo, os outros 50% é do outro grupo. E aí o que acontece? No outro grupo, está aí, o prefeito apoia uma candidatura, o vice-prefeito é candidato e uma série de lideranças apoiam outros candidatos, que são os velhos nomes conhecidos, que não precisa nem citar aqui, todo mundo sabe e está vendo ali pela cidade. O que faz com que aquela fatia, ou aquele grupo, aqueles 50 e poucos % do eleitorado que não vota na gente, que vota no outro lado, vai se dividir entre as 2 candidaturas locais e entre essa dúzia de outros que vêm de fora, que vão buscar voto, diferentemente do que no nosso caso. Nós só temos a minha candidatura, não tem nenhum outro candidato, não tem um outro candidato do próprio partido que vem aqui, pode ver, só eu, ninguém vem. E assim, as minhas possibilidades, elas são reais. Isso ficou muito provado ao longo do tempo. Nós conseguimos eleger, por exemplo, o Ságuas, 2 vezes estadual, 2 vezes federal. O outro grupo tem mais de 20 anos que nunca elege ninguém. Exatamente por quê? Porque nós sempre temos um único candidato, ao passo que do outro lado sempre há uma divisão, e nessa se repetiu de novo. 2014, que eu fui candidato na outra vez, mesmo com todos os problemas, eu fiz praticamente 9 mil votos, os 3 outros candidatos daqui, que era do outro grupo, fizeram 6 mil votos, os 3 juntos. E o grupo de fora levou quase 5 mil votos. Dessa vez não será diferente. Eu devo fazer os votos, que é nosso, que nunca baixou de 8 mil votos. Aliás, minhas votações sempre são de 9 a 10 mil votos, tive uma de 12.200 e nunca baixou de 8. Então eu devo fazer disso para lá, e os outros vão dividir os outros 12 mil votos aproximadamente que nós teremos. Aí 12 mil votos dividido por 2 dá 6, mas tem aquela fatia de gente de fora. Então vai sobrar quanto para o pessoal dividir? Vai sobrar um volume muito pequeno e não adianta. Lá fora é importante, tem que buscar voto lá fora. E eu estou fazendo isso nesses outros municípios. Também como único candidato do PT, daqui a Tangará, Barra do Bugre. Eu sei que o tempo é curto, né? O assunto é interessante, a gente poderia ficar muito tempo aqui conversando, mas a gente tem as limitações de tempo e a gente sabe da sua agenda também. Para a gente concluir,
candidato. O senhor tem 2 minutos para considerações finais e algo mais que o senhor queira acrescentar. Bom, eu quero aproveitar para completar esta questão anterior, finalizar dizendo o seguinte, que lá fora é importante, e eu sou o único candidato do Partido dos Trabalhadores na região de Juara, nessa região que vai até Comodoro e nessa região até Barra do Bugre. Então eu não tenho concorrente, de forma que eu vou ter uma fatia considerável de votos vinculados ao meu partido nesses municípios. É lógico, eu tenho que ter a maior quantidade de votos aqui em Juína e na região, aqui que tem que ser a maior. Então quem ficar dependendo só lá de fora, ou muito lá de fora, e não tiver uma grande votação aqui em Juína, não chega, não tem condições. Por isso que eu digo que a eleição é plebiscitária. Quem entender que é importante e defende que se tenha um deputado da região, eu vejo que a única opção que tem é a nossa opção. Não é porque eu sou melhor ou pior do que ninguém, é porque a conjuntura, a articulação levou a essa situação. Os outros candidatos podem ser igual ou até melhores do que eu, mas, infelizmente, essa é a realidade que levou. Então, eu quero, dessa forma, conclamar a todos aqueles e aquelas eleitores e eleitoras que entendem da importância de se ter um deputado em Juína, para que façam essa reflexão, analisem o histórico das eleições aqui em Juína e, inevitavelmente, vão chegar a essa conclusão de que a única possibilidade de eleição é a nossa. E eu nunca tive problema de conviver com a diversidade. Desde Fernando Henrique até o Bolsonaro, eu participei, eu fui prefeito ao longo de todos esses governos, porque é 2 anos um, 2 anos outro, e como eu sempre estive alternado, eu estive com todos. Eu estive também na prefeitura, desde o Dante de Oliveira até chegar ao governo atual, por todos os governos. E sempre consegui uma boa relação, porque eu respeito a democracia e eu entendo que, passadas as eleições, todo mundo continua com a sua ideologia, com a sua diversidade de pensamento, mas todo mundo, naquilo que é de conjunto, de comum, todo mundo tem que pensar igual e trabalhar com o mesmo objetivo, e é isso que a gente vai fazer. Meu nome é Altir Antônio Peruso, meu número é 13566. Tá aí. Este foi um bate-papo com o candidato a deputado estadual, Altir Peruso, aqui do município de Juína, e você conheceu a história, as propostas, e no dia 2 de outubro, o eleitorado vai definir quem vai representar você na Assembleia Legislativa aqui por Juína. Muito obrigado a você que esteve nos acompanhando, obrigado ao Altir, né? E você continua agora com a nossa programação normal.